Daniel, capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então mesmo Daniel se distinguiu dentro desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, e os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos verbos que estiver certo, e se não for revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, Se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real disseram: não assinaste o interdito, e por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não assistiu ao rei, fosse lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos métodos dos persas, se não for revogar. então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele em sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel ao qual disse: disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha possibilidade de leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente.
Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos, Daniel é um daqueles homens que se parece um pouco próximos de nós. Acho que tem 3 motivos que se aproximam disso. O primeiro é o próprio nome de Daniel, que diferente de, por exemplo, Obadias, Malaquias, Amós, Ezequiel, a gente encontra o nome de Daniel desde, às vezes, um bebezinho até uma pessoa mais velha. E querendo isso ou não, isso gera identificação na gente, já que é uma coisa que está muito mais próxima do nosso cotidiano, a começar por uma coisa superficial, mas é o nome. Segunda história, segunda realidade, que apesar de Daniel ter profecias muito importantes, algumas até controversas dentro da teologia, do qual o real significado dele em relação ao milênio, a gente lembra de Daniel com uma facilidade muito grande, porque as suas histórias são conhecidas. Desde criança você ouviu, e provavelmente dentro dos profetas todos, desde os maiores e os menores, né? Lembrando que a única distinção de profeta maior e profeta menor é o tamanho do livro, não tem diferença de importância nenhuma, profetas maiores e menores são tão palavra de Deus um quanto o outro. É provavelmente a história de Jonas, e as histórias de Daniel, são essas as mais famosas, né? de Jonas e de Daniel. E Daniel tem a cova dos leões, que nós lemos, e também a da fornalha, que não lemos hoje, mas é uma história muito conhecida de nós, além do capítulo 1, que é um capítulo que descreve a pessoa de Daniel, que muitos de nós temos isso quase de cabeça. O terceiro motivo é que Daniel é também visto como um homem de oração, e que não fez nenhuma atitude exótica, como alguns dos outros profetas às vezes fizeram. O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, ou o profeta Amós, que se casou com uma mulher adúltera, com uma metáfora, ou da infidelidade do povo, ou o profeta Jonas, que foi engolido por um peixe. Então, as histórias assim um tanto exóticas, e que de Daniel, aqui o que fala é um período de perseguição, onde Deus proveu de maneira miraculosa, mas perseguição é uma coisa que tem acompanhado a igreja desde que a igreja é igreja, aliás, desde lá do Antigo Testamento, no conceito calvinista de igreja, que já vai lá desde da formação do povo de Israel. Isso acaba identificando a gente com o profeta Daniel. E nesse contexto que a gente viu aqui, né, começando desde o início do contexto de Daniel, ele foi levado para a Babilônia mais ou menos em 605, nesse período que é conhecido como o cativeiro babilônico. A Babilônia havia invadido, tomado Jerusalém, e ali levou alguns escravos. E dentre esses escravos que haviam levado, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor resolveu selecionar alguns para que eles fossem trabalhar no palácio, para cuidar de assuntos mais administrativos. Ao invés de ficarem carregando os tijolos, alguns que eram um pouco melhor qualificados, segundo a visão do rei, ficariam assistindo no templo. E dentre esses homens era Daniel, jovem, como diz a palavra, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E essa era a descrição perfeita de Daniel e também de você, né? Sem nenhum defeito, boa aparência, instruído, doutos em ciência, a descrição humilde da nossa pessoa. Amém, irmãos? Seria um desperdício para o rei Nabucodonosor não botar Daniel numa função como essa por causa da sua capacidade, irmãos.
mas nós sabemos que de fato impactou o Império Babilônico, que de fato impactou o Império Medo-Persa, o rei Dario e o rei Nabucodonosor, não foi na verdade o grande conhecimento importante, mas não foi o grande conhecimento de Daniel, mas sim a sua fé e a sua fidelidade a Deus. E agora sim a gente se aproxima do capítulo 6, do contexto que a gente acabou de ler. No contexto, havia tido uma reviravolta no império. O rei Nabucodonosor havia morrido, e após um tempo, quem assumiu o reinado foi o rei Belsazar. E em um determinado momento, o rei Belsazar, ele usa alguns utensílios do templo dos judeus mesmo, do templo de Jerusalém, para fazer ali um sacrilégio, ele usou de forma equivocada. Por causa dessa utilização, Deus mandou uma mensagem, e houve ali uma mensagem escrita por uma mão, mas ninguém conseguia decifrar. E o rei Belsazar teve a seguinte ideia: olha, quem decifrar essa mensagem, eu vou cobrir esse homem, essa pessoa, de honras, e darei para ele o terceiro lugar, né, um cargo de terceiro no meu reino, se alguém dissesse quem está escrito lá. Nós já sabemos quem foi o intérprete dessa mensagem divina. Daniel interpretou, foi colocado como terceiro homem no reino, e logo em seguida, diz a Bíblia que naquela mesma noite, Belsazar, o rei da época, foi assassinado, e no lugar dele, Dario assumiu como imperador medo-persa. E é uma sobreposição de impérios. Tinha ali o reinado, vamos botar o império de Israel, o reinado de Israel. O império babilônico vai lá e assume, e subjuga, né, e escraviza. E aí depois o império medo-persa assume também o império babilônico e toma conta, além da Babilônia, de todos os outros impérios que estavam sobre o domínio daquela nação. E Daniel, meus irmãos, Daniel é mantido como uma pessoa importante ali dentro daquele reinado. Belsazar, ao invés de mudar toda a estrutura hierárquica, manteve Daniel, e até a Bíblia diz até para alegria e para estabilidade do reino. Só que diferente das outras pessoas que foram mantidas como pessoas importantes ali dentro do reinado de Dario, Daniel, a Bíblia diz que ele se sobressai no meio de todos os outros sátrapas, governadores, prefeitos. Daniel era o cara, e ele se sobressaiu. E a Bíblia nos diz por quê. No versículo 3, quando ela nos diz: então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Tal era o espírito de excelência no coração de Daniel, que o rei já estava pensando em colocar ele acima de todos, provavelmente seria o segundo depois de Dario. Os outros governadores e os outros líderes ficaram realmente com inveja, e daqui a pouquinho a gente vai ver qual foi a reação deles frente ao destaque de Daniel. Mas eu queria destacar aqui, de alguma maneira, esse espírito excelente de Daniel, que não é a primeira vez que a Bíblia nos ressalta sobre ele. Já naquele versículo que nós lemos do jovem de boa aparência, do conhecimento, já fala da excelência de Daniel. No capítulo 5, versículo 12, essa ideia do espírito excelente é repetido ipsilíteres com essa mesma palavra. E por que essa é uma marca interessante na vida de Daniel, que precisa ser estudado por nós, já que a gente está caminhando pela fé lá com os personagens do Antigo Testamento, meus irmãos? Porque a gente tem uma ideia de uma frase que é verdadeira, mas que às vezes ela esconde uma incoerência nossa. E eu vou falar para você, dizendo já que eu concordo com a frase, tá? A gente diz assim: olha, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Quantas vezes você já não viu essa frase? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Ela é verdadeira, irmãos? Claro que é verdadeira. É assim que Deus faz. Só que por detrás, às vezes, dessa frase, a gente esconde, nós que escondemos, uma preguiça e uma mediocridade a respeito da nossa chamado, da nossa caminhada espiritual. Porque qual é a lógica que a gente acaba entrando? Se Deus capacita os chamados, eu vou ficar aqui passivamente esperando e pedindo cada vez mais capacitação da parte de Deus para que eu exerça o meu ministério, ou isso, ou aquilo, alguma coisa que Deus mandou eu fazer. E digo que isso às vezes esconde a nossa mediocridade, meus irmãos, e a nossa preguiça, porque não é assim que as coisas caminharam nem com Daniel, nem com os outros
nem com os outros grandes homens e mulheres de Deus. Daniel dependia de Deus, mas Daniel era um homem estudado. Daniel dependia de Deus, e esse mais não é nem um mais, é um e Daniel se esforçava pelas suas coisas. A fé de Daniel mostra que a fé verdadeira é uma fé que se esforça, é uma fé que busca ser cada dia melhor para Deus, para o Deus em que a gente serve. E onde é que vinha isso tudo? É o que a Bíblia diz, que Daniel tinha um espírito de excelência. E essa história de espírito de excelência precisa de um parêntese, porque não é espírito de excelência no sentido fantasmagórico ou coisa assim. Se a gente for traduzir isso, seria traduzir para uma linguagem mais próxima de nós. A gente ainda usa espírito nessa outra vertente, mas é uma mentalidade de excelência. É uma mentalidade de fazer sempre as coisas melhores para Deus. Claro que isso nascia de dentro para fora, era Deus que colocava. E Deus colocou nele, meus irmãos, o padrão Gávea de qualidade. Vocês não acreditam nisso? Que é o que estava no coração de Daniel. E quando a gente fala e brinca e repete sobre esse padrão, o que a gente está querendo dizer de verdade é que em tudo que a gente faz, assim como Daniel fez, que se é para Deus, meus irmãos, a gente tem que entregar o quê? O melhor. E eu acredito que esse melhor não é fruto apenas, eu não estou descartando esse lado, mas não é fruto apenas da oração, ou de uma oração que é uma oração pela metade. Eu coloco tudo nas mãos de Deus, inclusive aquilo que me cabe. Por isso que eu digo que é uma oração pela metade. Senhor, me capacita em todas as coisas, até naquilo que eu deveria fazer. Vou repetir o exemplo, que acho que talvez seja um exemplo cada vez um pouco mais palpável para a gente. Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser o pregador. Deus me chamou para ser, de alguma maneira, o pregador para vocês aqui, para nós, para mim também, nessa manhã. Então, se Deus me chamou e Deus vai me capacitar, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar, vou abrir o texto de Daniel, que eu sei que era o texto de hoje, né, o profeta da vez hoje, e vou falar assim: Senhor, fala ao coração da igreja. Vou ler, não vou estudar e vou começar a dizer. Algum de vocês concordaria que isso seria uma boa prática, irmãos? Mesmo que eu passasse 3 horas orando, leio o texto e vou falar, vou fechar os meus olhos e dizer o que na hora vai vir. E eu não estou duvidando que Deus possa fazer, porque Deus pode fazer muito mais daquilo que eu penso, mas não é isso que Ele me pede. Porque às vezes a gente fala assim: não, mas você está duvidando da capacidade de Deus. Não estou duvidando da capacidade de Deus. Eu estou duvidando que o Deus que peça que a gente use os nossos dons com multiplicação, Ele faça alguma coisa que Ele mesmo pediu para não fazer. Não é a parábola dos talentos, não fala sobre isso? Deus te deu um, Ele não fala assim: ore que a coisa multiplica. Trabalhe para que isso multiplique. Isso não é um antagonismo com a fé. Quando Paulo vai descrever sobre o respeito dos dons, ele fala dos dons e das qualidades dos dons. Que você faça com diligência, que você faça com esmero, que você faça se esforçando, que você faça com amor. Então não é só fazer, é fazer com excelência as coisas que Deus colocou na sua mão e na nossa mão. Na sua mão, na nossa mão, na mão de todo mundo aqui, que Deus pediu para você fazer uma coisa, não tem a menor dúvida disso, meus irmãos. Então, dentro da sua área, dentro do seu ministério, claro, peça a Deus direção, mas vai se esforçar. E vai se esforçar para apresentar o melhor para Deus com excelência. Para que a gente não seja, meus irmãos, não tenha a mentalidade, quero dizer de novo, mentalidade antiga de funcionário público espiritual. Antiga, meus irmãos. E dos não crentes, né? Dos não crentes da igreja da Gávea, eu não respondo por mais ninguém. Que é aquela história da mentalidade do funcionário público, de que é aquele cara que vai chegar, talvez um pouquinho mais tarde, mas no máximo na hora, e vai sair também na hora e vai fazer o mínimo. O mínimo, o básico ali, ó, fiz a minha parte e não vai se esforçar nada além daquilo que deveria. Não são vocês funcionários públicos da igreja, temos muitos aqui, tenho certeza disso, mas é essa mentalidade que ficou como estigma, que muitas vezes é o que a gente faz quando a gente diz que Deus capacita os chamados.
Eu vou fazer o mínimo, que Deus vai fazer o máximo. Meus irmãos, Deus vai fazer o máximo, você não tem a menor dúvida. Agora cabe a você, com esse espírito de excelência, com essa mentalidade de excelência, também fazer o seu máximo para a glória de Deus. Isso não elimina a fé que você tem de que Deus vai fazer a parte dele, porque Ele vai. E para a gente se perguntar aqui, gente, sobre a coisa de ministério, mas não apenas sobre ministério, sobre a sua vida na sua família, porque excelência é uma coisa que abarca tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Qual foi a última vez que você reinventou alguma coisa que você faz, que Deus te chamou para fazer constantemente? Não é a novidade do alguma coisa nova. Eu sou pastor, vou meter a mexer lá no som com o Felipe e com o Fernando. Claro que eu posso fazer alguma coisa diferente, mas não é isso. Qual foi a última coisa que eu reinventei? Alguma coisa que eu já faço constantemente para Deus, e a reinvenção é sinal de que eu estou procurando alguma coisa nova. Às vezes o novo pode ser pior, às vezes a novidade pode ser horrível, mas é sinal dessa minha busca. Qual foi a última vez que você leu alguma coisa nova sobre aquilo que você faz para Deus? Qual foi a última vez que você buscou alguma coisa nova, melhor, na sua casa, na sua família e no seu trabalho? Porque nós acreditamos, meus irmãos, como bíblico que somos, que a nossa família também é um ministério na presença de Deus, e o nosso trabalho também, segundo o apóstolo Paulo, tanto em Efésios como em Colossenses, fala que o que a gente faz no nosso trabalho, a gente está fazendo para Deus. Isso é buscar essa excelência. E tudo começa, e aí sim, começa com a fé. Começa com a fé que acredita que Deus abre portas. E acredita que você, que já é capacitado, precisa preparar melhor, ser melhor, cuidar melhor, fazer melhor, saber melhor, tudo isso não para você, mas para a glória do nome de Deus. Porque nós entendemos que essa é a nossa parte. Não é incredulidade, como se diz por aí, mas é responsabilidade, é diligência e dedicação em respostas ao Deus que faz todas as coisas. Se Ele faz, eu vou fazer também o melhor. Se Deus fez e entregou o seu melhor, eu também vou fazer o meu melhor, na certeza de que de fato a maior obra quem faz é Ele, mas a minha resposta é uma resposta de dedicação ao Deus que colocou e que vai colocar dentro de cada coração aqui esse espírito excelente, que pensa excelente e que faz com excelência, na certeza de que Deus é quem abre todas as portas. Mas não foi só nas questões práticas, nas questões mais de habilidade, que a excelência de Daniel, ela se manifestou. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas eles não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. E os homens disseram, diante da excelência espiritual da alma de Daniel, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Não tem jeito. Quando a gente olha para esse profeta, quando a gente olha para esse homem de Deus, não tem culpa nenhuma, é um homem excelente, não apenas naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. Porque tem gente, eu não digo, por favor, não estou falando da igreja, mas que é um excelente profissional, mas é um mau caráter. E muitas vezes a gente não necessariamente quer saber qual é a vida pessoal, de repente do médico que você consulta, ou do engenheiro que você contrata, do arquiteto. Você quer saber se ele vai executar, quando eu digo mau caráter, desde que não te roube, ou faça nada parecido, vai executar com excelência aquilo que você pediu para fazer. Mas não é só isso que Daniel fazia. Além de fazer tudo muito bem, porque fazia para Deus, ele era uma pessoa excelente na alma. E quiseram derrubar os príncipes, os sátrapas, mas não conseguiram achar absolutamente nada. E se a gente levasse a excelência do ser até as consequências, as últimas consequências, como Daniel levou? Se a gente tivesse essa mentalidade de trabalhar dentro do nosso coração as coisas com cuidado, com excelência, da mesma excelência que a gente trabalha as coisas que são importantes para nós, ou às vezes que dão um retorno para a gente de alguma maneira. Eu digo isso, meus irmãos, porque acho que a excelência da alma é para ser levada com a mesma intensidade que a gente leva para a excelência das outras coisas. O relacionamento com Deus, a santidade de vida,
a nossa piedade, elas também nascem dentro de nós e precisam ser multiplicadas e buscadas e vividas com mais intensidade. Tem uma frase que tem alguns questionamentos, mas ela de uma certa forma é verdadeira. Diz assim, olha, Deus ama todos da mesma maneira. O amor de Deus, a graça de Deus é distribuída a todos da mesma maneira. O amor de Deus por você é igual, mas talvez o seu amor por Deus não seja igual ao de todo mundo. E é isso que precisa ser trabalhado. Deus nos ama da mesma maneira, indistintivamente aqui. Mas a pergunta que talvez fica sobre a excelência é a que ponto a nossa resposta a esse amor não é igual, mas busca se aproximar, ainda que de longe, aquilo que Deus fez por nós. E isso passa, sim, pela nossa busca, que é um termo muito usado no Antigo Testamento, a gente fala isso muitas vezes, no Antigo e no Novo também. Quando tu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei, é uma atitude. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como fogo, e consuma, e não haja em Betel quem o acabe. Diz Amós, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Jesus disse, buscai, buscai. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-ai. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. E ainda uma outra frase, mas que de igual forma mostra essa nossa busca, Paulo lá em Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, inteirados de afeto, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Isso quer dizer que você precisa ser revestido. E ser revestido é uma atitude sua. Senhor, eu quero ser isso. Senhor, eu quero te buscar. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero perseguir a santificação, que eu diz lá o texto de Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. A frase usada é seguir, mas o sentido aqui é de perseguir. Vou usar um exemplo muito rápido. Aqui, há algum tempo atrás, há uns 2 anos, eu perdi minha carteira aqui na igreja. Alguns irmãos ali da UPA e da mocidade lembram disso. E eu fiquei desesperado, obviamente. E aí, procurei debaixo do banco, fui na minha sala 300 vezes, até que eu pedi, gente, me ajudem, por favor, porque a gente fica com o olhar viciado. A gente procura sempre nos mesmos lugares. Eu pedi, foi para a Fernanda, para a Priscila, vá lá na minha sala, no gabinete. Ninguém achou. Procuraram tudo debaixo do banco, tinha um ensaio da UPA aqui, acho da UMP também, ninguém achou. Dias depois eu achei, aonde, meus irmãos? Lá no meu gabinete, onde eu tinha procurado, o pessoal tinha procurado, por quê? Porque quando a gente já entra no meu gabinete, você abre a porta para entrar e procurar, concorda? Só que onde é que estava a carteira? Naquele vão, você abre a porta, ela fica aqui. Como ninguém tinha entrado, fechado a porta do meu gabinete para procurar, ninguém viu a carteira ali em uma determinada porta lá dentro. Bom, isso é perseguir. Eu não saio, essa foi a minha atitude, não saio daqui da igreja enquanto não achar minha carteira. Infelizmente, só achei ela 2 dias depois, mas o meu espírito era esse. Daqui eu não saio. E aqui fala de um tesouro, eu dizia assim, olha gente, embaixo desse mármore existe um tesouro aí que vale, sei lá, $1 milhão, €1 milhão, vamos melhorar a história. Eu dou uma pá para cada um, a gente vai perseguir esse negócio até a gente encontrar. Pode botar picareta, britadeira, a gente vai encontrar essa história. E essa é a ideia da perseguição. Eu vou, enquanto eu não encontrar, eu não vou arredar o pé. E a Bíblia diz perseguir essa santificação. Ou seja, seja excelente também, não só naquilo que você faz, mas perseguir essa construção de uma alma mais próxima de Deus, mais íntima de Deus, mais conhecedora de Deus. Isso cabe a você, a nós todos aqui. Como não tiveram como acusar Daniel, a gente sabe, esses sátrapas e esses príncipes e governadores deram um jeitinho deles, Aí fica aquela pergunta, seriam os sátrapas brasileiros para dar um jeitinho na história? Teriam eles um jeitinho carioca, Miltinho? Não sabemos, mas diz aí a Bíblia que eles fizeram um jeito seguinte, vamos enganar, vamos mexer com a vaidade do rei, vamos falar assim, o rei que é bom, existe esse edito, existe essa lei, de que ninguém vai poder durante 30 dias se dobrar diante de nenhum outro Deus. E obviamente o rei Dario assinou aquilo, é verdade, ninguém pode se dobrar, porque eles sabiam que Daniel era um homem que orava e que se dobrava na presença de Deus, do nosso Deus. Eles fazem essa armadilha, até que pegam, obviamente, Daniel orando. O que Daniel fez, quando ele soube disso, ele foi orar, e a Bíblia diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada,
entrou à sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel soube do que aconteceu, soube que ele iria ser perseguido, que ele iria ser morto, na verdade, caso orasse diante de Deus. O que ele fez? Foi orar. E é interessante, porque Daniel não quis se mostrar como os fariseus queriam se mostrar. Por isso que Jesus vai falar assim, quando vocês orarem, Mateus 6,6, vocês fecham a porta do seu quarto e oram em silêncio, e oram no secreto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Porque os fariseus queriam aparecer. Daniel não queria aparecer. Daniel não quis se dobrar. Ele não quis se mostrar, ele só não quis se dobrar perante o rei Dario. Ele quis se dobrar perante o rei dos reis. E o que ele fez? Simplesmente continuou com a sua rotina. Qual é o hábito? Janela aberta, 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. É o que eu fiz ontem, é o que eu fiz anteontem, é o que eu fiz mês passado, é o que eu fiz hoje. Não estou querendo saber de circunstâncias, não estou querendo saber de rei Dario, não estou querendo saber de lei. É o que eu faço, eu fiz e é o que eu vou fazer. E é interessante isso. Porque o princípio aqui não é tanto da oração de Daniel. O princípio daqui é qual é o preço do seu joelho. Qual é o preço para o seu joelho se dobrar na presença de Dario ou de qualquer outra coisa? Qual é o preço que tem o seu joelho para se dobrar diante desse mundo, diante das propostas de Satanás, diante da sua própria carne? Qual é o preço que tem o seu joelho? Para Daniel, não tinha preço. O seu joelho era inegociável, ele só se dobrava diante do Deus Altíssimo. E o pastor Jaziel Botelho, essa pregação, já falei dela aqui algumas vezes, ficou muito marcante na minha vida. Ele fez aqui na Igreja da Gávea há muitos anos atrás, eu estava no seminário. Ele vai falar sobre Daniel, sobre a teologia do tanto faz. O que ele quer dizer isso? Daniel não abriu as suas janelas dizendo, olha, eu vou orar aqui porque Deus vai me livrar e ponto final. Daniel abriu as suas janelas e foi orar dizendo, eu sou fiel a Deus e ponto final. E onde é que entra o tanto faz? Eu sou fiel a Deus, o que vai acontecer comigo por causa da minha fidelidade? Tanto faz. Romanos 14:8 diz, Paulo fala, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor, irmãos. Isso é a teologia do tanto faz. É uma teologia que se preocupa, em primeiro lugar, em ser para Deus, independente do que se vai se ganhar ou se perder, ou fazer as coisas na certeza de que Deus vai livrá-lo das circunstâncias. Não dizendo que Deus não vai livrar das circunstâncias, porque é o caso de Daniel, Deus livrou. Mas mesmo se não tivesse livrado, meus irmãos, tanto faz, o que o Senhor quiser fazer de nós, Ele fará. Eu serei fiel a Deus, independente daquilo que pode acontecer comigo. E essa é a grande lição de Daniel, nesse momento que ele abre as janelas e pede e busca a Deus de todo o seu coração. Ele está dizendo, eu serei fiel a Deus, independente se Deus me livrar ou não me livrar dessas circunstâncias. Mas a gente conhece a história. E a gente sabe exatamente o que Deus fez, que é o que a Bíblia registra, e que Hebreus também vai registrar, que Deus fechou a boca dos leões famintos. Não era nenhuma coincidência, não. Os leões estavam famintos, tanto é que no dia seguinte os outros foram devorados por ele. E o que eu não tenho dúvida, meus irmãos, é que Deus cria que Daniel podia fechar a boca dos leões. Isso também não pode ser tirado de nós quando a gente fala de fé. Se Deus vai fazer ou não, é uma história. Isso é se entregar à soberania de Deus. Mas a gente nunca pode tirar do coração da gente a verdade de que Ele pode fazer essas coisas. E talvez aí falhe um pouco a nossa fé. E tá aí talvez essa falta de fé seja escondida naquele discurso sobre a soberania de Deus. Ah, Senhor, estou entregando tudo nas suas mãos, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Está certo. Assim como aquela outra frase está certa. Mas às vezes, quando a gente diz entrego tudo das tuas mãos, a gente está no fundo, tirando a possibilidade do sobrenatural acontecer. Sim,
Senhor, eu entrego todas as minhas nas tuas mãos, eu entro aqui na cova dos leões, mas no fundo, o Senhor entrega nas minhas mãos, entrega o meu espírito, entrega a minha vida, entrega o que eu sou, daqui a 5 minutos estarei com o Senhor. Daqui a 5 minutos eu posso estar com o Senhor, ou o Senhor, se o Senhor quiser, mas eu sei que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode fechar a boca desses leões e me livrar. Agora, o que vai acontecer? Deus, está nas tuas mãos, eu não posso decretar, eu não posso ordenar, eu não posso fazer mandiga gospel, não posso fazer nada. É a vontade de Deus, meus irmãos. E o que a gente faz, e que é lindo também nesse texto, é para a glória de Deus. O que a Bíblia registra é que depois de Deus ter fechado a boca dos leões e livrado Daniel daquela história, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. É isso que no final fica para Dario, é isso que no final fica para o Império Babilônico. A glória de Deus em primeiro lugar, não foi Daniel. Dario mesmo não glorificou Daniel. Dario falou assim: olha, é o rei de Daniel, ele é quem livra, ele é quem salva, ele é quem faz sinais, ele é quem faz maravilhas no céu e na terra, ele é quem livrou Daniel do poder dos leões. Eu tenho certeza, meus irmãos, aqui, não conheci Daniel, um dia eu vou bater um papo longo com ele, lá no céu, mas tenho certeza que no coração dele devia estar isso de fato em primeiro lugar. É a glória de Deus, Senhor, é a tua glória, porque o milagre não é focado em nós, nada, a cura não é focada em nós, nada que acontece de sobrenatural, de natural, é focado em nós. Tudo que a gente faz, a gente é um espelho, meus irmãos, a gente é um espelho. Deus manda a sua luz sobre nós, a gente espelha e devolve para os céus. A glória vem dele e é para ele, e para que os outros vejam, não o espelho, mas vejam a luz, e glorifiquem como Jesus, o vosso Pai Celestial, pelas vossas boas obras. É para isso que a gente existe, e não despreze para isso o poder do testemunho, de um Daniel que não se dobrou, que se manteve firme, e com esse testemunho, com essa atitude, com a sua excelência naquilo que ele era, naquilo que ele fazia, para Deus, ele impactou o império, com algumas palavras, mas muito mais, com a sua vida, que apontava para o reino de Deus, que apontava para Jesus, que apontava para Deus. Não despreze esse poder, quando a gente faz para a glória do Senhor. Que a gente tenha uma vida um pouco mais parecida com a vida de Daniel, excelente naquilo que você faz, aqui na casa de Deus, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, um ser excelente que busca, que persegue a santificação, que lê a palavra, que quer ser uma pessoa melhor para o Senhor, e cujo joelho não tem preço, aliás, só tem um preço, que é o sangue de Jesus. É só diante dele que a gente se dobra, e é só diante dele que a gente crê, é só diante dele que a gente se entrega, tudo para a glória do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Quero convidar você a ficar de pé, orarmos, recebemos a bênção, e logo após, ouvimos o coral cantando esse belo cântico do dia da vitória. Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, e Deus presente, Senhor, aqui entre nós, pedimos, ó Deus, que os nossos joelhos só se dobrem diante da Tua presença, Senhor, e mais de nada, e mais ninguém, nenhum poder desse mundo ou fora dele, Senhor, seja capaz de comprar os nossos joelhos, ó Pai, mas eles sejam Teus e somente Teus, ó Pai, e que isso se reflita na maneira como a gente é, na maneira como a gente faz as coisas, que como Daniel, esse espírito excelente, essa mentalidade excelente, ela permeie tudo aquilo que nós somos, ó Senhor, para que nessa igreja, Senhor, no nosso ministério pessoal, Deus, a gente dedique o melhor para Ti, e o melhor para Ti somente, Pai. Que a nossa alma, Senhor, ela seja a melhor para Ti e para Ti somente, Deus. E que a gente nunca duvide, Senhor, em nome de Jesus, e se esconda em qualquer tipo de frase, Pai, às vezes frases verdadeiras, mas que escondem a nossa covardia, Pai, de que o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Não sabemos o que o Senhor há de fazer, Pai. Nós não podemos conhecer os Teus planos lá na frente, por inteiro, Senhor. Nós não podemos determinar nada, porque nós somos servos e o Senhor é o Senhor, Pai. Mas nós podemos continuar crendo, Deus, que o Senhor pode fechar a boca de leões, nos livrar das fornalhas, abrir o mar vermelho e tantas outras coisas, ó Senhor, que cremos que o Senhor faz.
E que esse testemunho, Deus, dos nossos joelhos dobrados somente no Senhor e das bocas dos leões fechados, ó Deus, sirvam para te glorificar e exaltar o teu nome, não a nós, não o nosso, mas o teu nome somente, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.